Ok. Ok, bom dia, amados. Bom dia a todos os homens de valor que estão nessa manhã aí. E hoje nós temos a presença feminina também aí, né? A gente já pode perceber. Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, conceder um dia de graça. E olha, Deus está dando a chance de sermos um pouquinho melhor hoje, hein? Mais um dia, tá? Então nós só temos motivos de agradecer. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião aí com oração. O irmão Theo está em trânsito, por isso que ele não apareceu. Então, a gente está fazendo as partes dele aí. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus a direção para nesse tempo que nós estamos tendo na presença dele. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado porque, ao colocarmos nossos pés no chão pela manhã, abrirmos nossos olhos, foi pela tua graça, pela tua bondade. Reconhecemos a Deus que o Senhor está nos dando mais uma chance de nos tornarmos um pouco melhor nesse dia. Por isso, nós te pedimos a Deus a tua presença santa e que durante todo o decorrer do dia, em todos os nossos afazeres, nossas tarefas, a Deus, nós possamos agradar-lhe em tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a estar alinhados com a tua vontade, dar os passos onde Jesus colocaria seus pés, para que nós possamos, ó Deus, ser aprovados. Abençoe cada um de nós, abençoe, Senhor, a palavra que será dirigida a nós nessa manhã, os hinos ou cânticos que estaremos entoando, e que nós possamos nos fortalecer a partir dessa período da manhã e alcançarmos, ó Deus, a tua graça. Pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, amor. Amém. Uma música para nós, né? Nós temos um texto primeiro, né, amor, para a gente ler, que você falou aí do Morar. Deixa para depois. Então tá. Amém.
Amém. Antônio, então faz o seguinte, faz a leitura do texto e, na sequência, então, a gente já coloca aí os motivos de oração, né? E damos a sequência normal depois. Estou vendo aí, chegou o pastor Antônio Ferreira Neto. Pastor Antônio, tudo bem? Tudo bem, amado? Tudo bom. Paz. São Paulo. São Paulo, né, pastor? São Bernardo do Campo, São Paulo. São Bernardo do Campo. Muito bom. Isso. A igreja é São Paulo, mas a minha residência é São Bernardo do Campo. Então, tá bom. Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado. Ok. A leitura sugerida aí, inclusive o Theo deixou já separado, enquanto assim no livro de Salmos, capítulo 20, então, tem vindo para que os irmãos, quem estiver com a Bíblia aí, poder abrir, está acompanhando, Salmos 20, versículos de 7 a 9. Salmo 20, versículos de 7 a 9. Diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Deus abençoe a leitura dessa palavra aos nossos corações nessa manhã. Amém. Nós temos alguns pedidos gerais, né, que a gente costuma citar para que depois nós possamos estar na sala, podendo também levantar o nosso clamor. Orar pela vida espiritual de cada homem ou mulher que hoje está no grupo, né? Pedir por aqueles que também não estão podendo entrar na nossa reunião hoje pela manhã, que Deus possa abençoar e acompanhar em cada momento. Também pedimos pelas nossas igrejas, pela associação, aquelas que estão em associação pastoral como prioridade também, pelos nossos pastores, líderes, missionários espalhados, orar pelo Brasil político, né? Nós temos um tempo conturbado político em nossa nação, que nós possamos estar orando ainda assim pelos nossos governantes, para que nós possamos ter uma vida de paz, né? Segundo a palavra de Deus. E também vamos orar por alguns enfermos, né? A gente se lembra do Heitor, o neto do irmão Luiz. Eu não sei o estado dele hoje. Ontem eu pedi alguma resposta para o irmão Luiz, mas eu não sei se ele me respondeu, mas a gente sabe que ele estava, até a última notícia que tivemos, ele estava hospitalizado, né? Estava internado. Também pela esposa do irmão Najib, que passou por uma cirurgia, e eles estavam... ela tem que fazer alguns tratamentos, também pedi por ela. E por algum outro enfermo que a gente não tem no grupo. E mais um pedido também, irmãos, a gente orar por aqueles parentes, familiares que nós queremos alcançar para o Senhor e que faz parte das nossas orações. Esses são os pedidos gerais que eu coloquei aqui. Agora a gente entra em sala, se puder lembrar desses pedidos, nós vamos incluí-los. Moura. Ok. Quero incluir nesse momento de pedido também que os irmãos estejam orando, principalmente, o Antônio falou aí das igrejas em sucessão, né? E curiosamente, tem tido muita igreja em sucessão pastoral, impressionante, né? E nós aqui da PIB de Ribeirão, eu não estou lá hoje, em Ribeirão, estou aqui em Dracena, né? Mas nós estamos chegando já num ponto, então, importante, né? Então, eu queria que os irmãos estivessem orando, porque na segunda-feira nós vamos estar lá na igreja com toda a comissão, trabalhando com os nomes que nós já recebemos, aquele processo, como o próprio pastor Paulo Davi falou, né? Você traça perfil, conversa com a igreja, ora, aí depois tem as indicações, das indicações tem os primeiros contatos, aí você vai ver quem são realmente os pastores que entenderam da vontade de Deus participar do processo, e nós estamos com um grupo de 6 pastores aí para trabalhar, né? E que Deus possa estar movendo, né, nesse momento, o seu Espírito, para que todos nós, né, da comissão, estejamos entendendo qual seja a vontade de Deus na escolha
daquele que poderá, né, estar trazendo, seja o desejo de Deus para capitanear, pastorear, né, assumir realmente a igreja aí em Ribeirão Preto, né? Também quero lembrar, e aí é um motivo de agradecimento também, né? Eu estou, a partir de terça-feira, eu fui chamado novamente para assumir lá a Secretaria de Saúde de Serrana, na qual eu estive lá, vocês vão lembrar, né? De 17 a 20 eu estava lá, depois mudou o governo e agora o próprio governo que está lá está me chamando para ajudar no processo lá da Secretaria de Saúde. Então, que Deus possa estar me dando orientação nesse regresso para lá, né? E vamos realmente lembrar de todas as igrejas apresentadas. Hoje nós estamos com muitas pessoas me avisaram que estavam viajando, nós mesmos, da PIB do Ribeirão, temos um grupo indo para São Paulo, num trabalho dos embaixadores do rei, né? Nós estamos formando esse grupo agora na igreja, e alguns irmãos que participaram do curso estão indo para a igreja da PIB da Vila Maria. Então, de vez em quando, eles entram no carro aí, mas que Deus possa estar abençoando essa viagem também. Ok, então nós vamos fazer a divisão dos grupos. Daqui 15 minutos nós retornamos e conversamos e damos sequência ao nosso trabalho. Eu vou abrir, então, as salas agora, tá ok? Deixa eu ver quanto tempo, opções, 20 minutos, ok? E aí, nas salas, cada um poderá, logicamente, colocar os seus motivos pessoais, aqueles que você quer tratar com o colega que vai estar com você. Estou abrindo as salas agora. Então, vamos à parte musical nossa. Purifica as minhas vestes,
Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, pois quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Oh, meu Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem receber. Amém, glória a Deus. Amém. Muito bom. Nós vamos passar a palavra ao pastor Paulo Davi. Primeiro, quero realmente agradecer bastante, pastor, seu tempo, a dedicação do seu tempo para estar conosco. Esse pastor está participando aqui porque nós nos encontramos, estávamos lá em Recife, e pela manhã nós estivemos lá no culto da reunião da ordem. O pastor levou uma mensagem lá, chacoalhou o bambuzal de todo mundo lá. Eu lembro muito bem da sua mensagem, pastor, e aquela frase que toda hora o senhor remem, né? É assim que nós temos que fazer, estar sempre remando, né? Como líderes, como aqueles que têm o privilégio e o dever de levar o melhor que tem na despensa daquilo que o Senhor tem dado para nós, né? Nós nunca devemos dar menos do que aquilo que Deus tem nos dado quando nós servimos aos nossos que estão sob nossa liderança, né? Então, e logo mais à noite estava eu e o Antônio está aí. Nós estávamos jantando. É difícil jantar ali, né, pastor, naquela cidade, né, em Recife. E quando foi... de repente, o pastor entra lá, estava com o filho dele, nós acabamos conversando um pouquinho, e acho que comemos um hambúrguer, né, pastor, que é o que tinha lá, o taco burger, né? E naquele momento fizemos um convite ao pastor e ele prontamente nos atendeu de estar conosco aqui numa dessas nossas reuniões. Então, eu desde já agradeço esse tempo, viu, pastor? E que o senhor possa ser usado para falar a todos esses homens que estão aqui nesta manhã. Essa nossa reunião é gravada, depois ela fica disponibilizada no grupo da nossa igreja e no grupo dos diáconos batistas aqui do estado de São Paulo. Assim que eu tiver o link, eu vou estar passando para o irmão também, né? Então, mais uma vez, obrigado, pastor. E se sinta à vontade em nosso meio, use o tempo que o Espírito Santo de Deus achar conveniente que o senhor use nesse momento. Eu vou estar pedindo ao irmão Carlos Parussolo, cadê ele? Estou vendo o pastor Eli também, entrou na reunião, acabou de entrar. Pastor Eli é pastor nosso aqui, interino na igreja da PIB de Ribeirão. Carlos Parussolo, da Igreja Batista Memorial de São Paulo, lá em Osasco. Ore pela vida do pastor Paulo Davi, por gentileza. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença no nosso meio.
e por mais um dia que concedeste às nossas vidas. Graças te damos em especial agora, pela vida do pastor Paulo, Davi e Silva. Senhor, confirma a obra que o Senhor já começou no coração dele. Fale aos nossos corações, e que tudo o que já ocorreu e que veio ocorrer seja para a tua honra e para a tua glória. Esse pedido, o nosso pedido, e nós por isso já estamos agradecidos. No nome precioso de Jesus que oramos. Amém. 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 Pastor Paulo Davi, Amém. seja com a palavra. Muito obrigado desde já pelo tempo que o senhor está conosco aqui. Queridos, para mim é um privilégio. Nós nos encontramos, né? O Mamora já compartilhou aí. Foi um encontro realmente não programado, porque eu estava rodando com meu filho há muito tempo ali no entorno, tentando encontrar algum lugar. E daí acabamos que nos encontramos lá. E quando ele me citou esse encontro dos irmãos, eu percebi que o meu coração estava aberto, né? O Senhor nos chama para servir, né? Se ele nos chama para servir, o soldado sempre tem que estar pronto para a batalha, né? A qualquer momento. Só disse para ele, só temos que combinar um dia, horário, por uma questão de agenda mesmo, de organização, mas também pela minha saúde, né? Eu sempre tenho que dar uma controlada nisso. Mas é uma alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, é uma alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração também para esta manhã. Enquanto orava ontem e buscava no Senhor o que pudesse nos inspirar numa reflexão, já vinha esse texto no meu coração há bastante tempo já. Quando o Moura pediu para a Fernanda lá, né, Moura, olha, qual que é o texto tal, eu falei assim, não, o texto é esse aqui, com certeza é esse sentimento do que Deus vem confirmando ao coração para compartilhar com os irmãos, que é uma vida de oração na liderança. O texto que eu quero ler com vocês, completo, não apenas o verso 17 de 1 Tessalonicenses, mas a gente lê do capítulo 5, versos 12 até o verso 24. E depois nós refletimos sobre estes versos. Nos diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora, tá? Diz assim, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Ao ler esses versos aqui em 1 Tessalonicenses, a gente consegue compreender um pouquinho o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica, até porque ele tinha saído ali de uma forma muito abrupta, assim, foi muito rápido. E ele tinha um cuidado muito grande com aqueles que eram os novos convertidos, aqueles que estavam começando a sua caminhada com Jesus. Ele tinha uma preocupação com os líderes que estavam lá. Não havia dado tempo dele construir um processo de maturidade com os novos convertidos e também ensinar a comunidade
a como cuidar, a como dar atenção, a como seguir as orientações que os líderes que estavam ali, com certeza, estavam procurando justamente conduzir aquela congregação. E ele vai citar várias vezes, desde o capítulo 1, os processos. Ele vai falar assim, olha, cuidem disso. Para quê? Para que vocês estejam preparados na vinda de Cristo Jesus. Ele vai dizer várias vezes em cada capítulo, mostrando um pouquinho o caminho, qual que deveria ser seguido. E aí, nessa parte final, ele coloca como considerações finais ou instruções finais. É como se fosse o resumo de tudo, mas dissesse assim, tem algumas coisas de tudo que eu falei que eu gostaria que vocês guardassem mesmo no coração de vocês. De tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês leram, dos capítulos anteriores, eu gostaria que estes princípios e estes valores pudessem ficar guardados de fato no coração. E ele vai começar justamente dizendo sobre os líderes que estavam lá e pedindo àquela comunidade que tivesse muita consideração com esses líderes, porque eles trabalhavam arduamente. Ele vai dizer que era importante que essa comunidade tivesse um grande respeito e amor sincero por eles, porque eles estavam trabalhando por causa do Evangelho. Eles estavam trabalhando para que também fosse construído a paz. Então, que a própria comunidade entendesse isso e praticasse isso, lembrando que muitos eram recém-convertidos. Mas a partir do verso número 16, ele reforça algo que, para mim, vem muito a estar relacionado como uma imagem de um quadro, e aí tem uma moldura, e você dá alguns destaques nesse quadro. E o primeiro que ele coloca é: alegrem-se sempre. No verso de número 16, na versão que eu li aqui, diz assim, estejam sempre alegres. Quando nós vamos olhar o texto original, é interessante que o verso, realmente é só isso. Poderia ser, alegrem-se sempre, porque o Senhor tal. Não, eu quero que isso fique guardado para vocês. Nessas considerações finais, eu quero que vocês marquem isso na vida de vocês. Alegrem-se sempre. O verso 17 é a mesma coisa. É um destaque, um valor que ele não entra em detalhe, mas entra apenas no versículo, quando ele diz, numa versão, orai continuamente, orai sem cessar. Na que eu escolhi aqui, nunca deixem de orar. Também é só um destaque, não tem muita explicação, porque são considerações finais de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês leram da carta. Guardem isso com vocês. E ele vai destacar mais uma vez aqui, no verso 19, não apaguem o espírito. Sabe, quando eu vou lendo esses versos de considerações finais, eu lembro a minha tese do curso de teologia, né? E o meu orientador falava assim, se você explicar tudo em cada capítulo, mas na sua consideração final você não deixar claro aquilo que você quer que fique, talvez toda a sua tese anterior ela tenha uma boa base científica, mas ela não construiu um valor que era necessário para aquilo que você queria defender. Então, quando nós olhamos essas considerações finais do apóstolo Paulo, dando estes destaques, existem algumas lições muito importantes que nós precisamos avaliar para a nossa vida, principalmente no que se refere à oração. Eu vi aqui pelos irmãos, né, que uma grande parte aqui já são bem experientes na vida, já tem uma história, talvez de ministério, de casamento, de netos, talvez alguns aqui até já com bisnetos, né?
alguns mais novos, alguns que estão ainda desenvolvendo aí a sua liderança, alguns que estão no corpo diaconal, alguns que são pastores. Mas se tem algo que sempre é um grande desafio para todos nós é mantermos uma vida de oração. E o manter a vida de oração não é pelas responsabilidades que nós temos. Manter a vida de oração não é porque nós temos uma decisão importante para ser tomada na igreja, então nós precisamos orar por aquilo. Manter uma vida de oração não é porque eu preciso ser grato pelo almoço e pelo jantar, pelo café da manhã, porque isso já é um valor, um hábito em nossa casa, de sentarmos juntos na mesa e orarmos juntos agradecendo. A vida de oração, essa vida de oração que é nunca deixem de orar, o orar em espírito, o orar sem cessar, o orar e vigiar, deve sempre ser avaliado na nossa vida como servos do Senhor, mas como liderança do Senhor, como um valor inegociável, que nós não podemos nos sentir acomodados com ela ou nos sentirmos que é normal a instabilidade de uma vida de oração. Durante esses últimos anos, Deus tem me dado a graça e o privilégio de caminhar com líderes, mentoria com pastores mais novos, pastores que muitas vezes procuram, conversam. E eu acho tão interessante assim, eu percebo algo tão interessante que acontece nos dois extremos de liderança. Aqueles que estão nos primeiros 6, 7 anos estão com todo o gás, eles querem ver as coisas acontecendo e eles vão atrás e aí, quando você vai conversar com eles sobre a vida de oração, alguns dizem assim, olha, não, eu oro sim, oro toda vez que tem uma reunião, oro toda vez que tem que pregar, oro toda vez que tem que preparar um sermão, oro toda vez que... É mesmo, mas assim, e a sua vida devocional de oração? A sua necessidade pessoal? Você, como indivíduo, como ser criado para a glória de Deus... Pastor, eu oro, mas assim, é que são muitas responsabilidades, né? A igreja exige bastante, o trabalho exige bastante, a família exige bastante. E aí, quando você vai lá para o extremo, são as pessoas já mais experientes, que já viveram muitas coisas, pastores que estão já vivendo uma outra fase do ministério, líderes que estão vivendo uma outra fase da vida pessoal, e aí vou conversar, e esse grupo se reúne para conversar, e eu terminei uma mentoria com um grupo desse, a quarta-feira agora, de pastores e líderes que estavam 3 meses nos encontrando às quartas pelas manhã para essa mentoria. No início eles falavam assim, não, eu tenho uma vida de oração, graças a Deus, até tenho tempo, mais tempo agora, já estou numa outra fase, tá, mas como é que está a sua vida de oração pelo ser que você é, Tá bom, mas o que é estar bom? É uma necessidade da sua alma, e foi tão interessante no final da mentoria, uma boa parte deles dizeriam assim, eu achei que eu já nem precisava orar tanto mais por causa dessa fase que eu estou na vida. Eu já estou numa fase tão tranquila com a minha família, meus filhos tudo casados, meus netos já são grandes, já não tem mais todo o peso que tinha, já não tem mais todo o vigor que tinha, mas eu oro, mas realmente eu já não oro mais como eu orei no meio dessa fase toda da vida. Como é interessante como nós somos desafiados a não nos permitirmos ficar numa montanha-russa na nossa vida de oração como líder. Desejar o Senhor, como o salmista diz, a minha alma anseia por ti como uma terra seca e árida, não são em fases da nossa vida, não são em momentos específicos da nossa vida. Deve fazer parte do nosso dia a dia.
deve fazer parte principal da nossa primeira prioridade. Num segundo aspecto, olhando essas orientações que o apóstolo Paulo dá, depois eu vou colocar aqui 4 efeitos de uma vida de oração, mas eu, por exemplo, tive uma fase minha que eu orava tanto com tanta gente, e eu orava tão pouco com a minha esposa, confessando aos irmãos aqui. Porque ela também tinha a dinâmica dela, e eu também tinha a minha no ministério, e a gente, não que a gente não orasse juntos, mas se eu fosse contar na semana a quantidade de oração que eu tinha com outras pessoas e o tempo de oração que eu tinha com a minha esposa, era como se fosse só aquela oração do café da manhã. Senhor, obrigado pelo café da manhã, obrigado porque o Senhor sustenta, não deixa faltar nada, amém. E aí as exceções começaram a se tornar rotinas. E é um grande perigo quando a exceção se torna rotina na nossa vida de oração. O que significa a exceção tornar-se rotina? Não, nós oramos todos os dias juntos, mas daí teve uma viagem, teve um compromisso, teve outra coisa, não deu esse dia. Não, mas amanhã a gente ora. Aí orou amanhã, daí passa 2 dias, mas é que foi corrido isso, foi corrido aquilo, e daqui a pouco estas exceções daquele compromisso de fidelidade na oração pessoal e a oração com a esposa, já começou a entrar as exceções sendo rotina, e não a fidelidade sendo a parte principal da rotina. Consegue compreender? Nós vamos nos envolvendo e até mesmo sem perceber, aqueles valores, eles começam a entrar na rotina e já são significativos, mas já não são mais tão praticados. A oração com os filhos. Eu lembro no meu início de ministério, eu com todo o gás, pastoreando jovens, estava assim animado. E antes disso, eu era um profissional na área de estúdio, trabalhei 18 anos como maestro e produtor, então fazia as gravações, tal, mas sempre arrumava tempo na madrugada para ir lá. Sempre gostei de orar de madrugada, então ia lá, abria a porta dos meus filhos, do quarto deles, e orava com eles, e os abençoava enquanto eles estavam dormindo. E agora eu estava no ministério, agora eu estava, né, com mais tempo ainda a serviço do rei, né? Isso foi mais ou menos ali no 4º ano do meu ministério. Eu chego numa madrugada em casa, quando eu acendo a luz, está o meu filho, o Gabriel, com 7 anos, sentado no sofá. Eu estranhei, porque era quase 2 horas da manhã. Eu acendi a luz, ele, oi, pai. Falei, filho, o que você está fazendo acordado aqui essa hora? Pai, eu estava esperando você chegar. Falei, mas filho, amanhã você tem que ir para a aula, tudo. Não, mas eu estava esperando você chegar. Falei, então vamos lá, o pai vai lá levar você para dormir, eu oro com você lá. Ele falou assim, você ora comigo lá? Eu falei, vou orar. Então senta aí, pai, senta aí que eu quero falar com você. Eu falei, o que é, filho? Pai, você acha que quando você abre a porta de madrugada para orar pela gente, por mim e pelo meu irmão, você acha que a gente está dormindo de verdade? A gente finge que está dormindo. Falei, é mesmo? Olha só, vocês ficam tão quietinhos. Ele falou assim, mas não é isso que eu quero falar. Mas o que você quer falar, filho? Pai, você já percebeu que tem algumas semanas que você não abre a porta do quarto para orar pela gente? Eu estou sentindo falta. Eu fiquei em silêncio, querido. E é tão interessante que nós somos tão desafiados no ministério, e aí eu deixo aqui uma palavra para os irmãos que são os diáconos ou são os líderes e têm os seus pastores, né? Ou para os pastores que estão aqui também, os colegas que estão atuando. Sabe,
Muitas vezes é tão intensa essa doação pastoral, como o apóstolo Paulo coloca aqui, que se nós que estamos vivendo esse ministério tão intenso não cuidarmos, a gente vai ter tanto tempo de orar com os outros e tão pouco tempo de orar com os nossos. Deus tem me incomodado muito o meu coração nisso e confesso aos irmãos que o que eu estou falando são sentimentos do que eu tenho sido incomodado cada vez mais. Eu tenho 2 netos, filhos do Victor e da Marina. A Marina está grávida agora, vem mais uma menininha, vai nascer aí uma menininha, uma netinha. E todos os sábados, enquanto o Victor estava aqui em Curitiba, como pastor aqui na igreja, mas teve um convite para assumir como pastor de comunicação na Igreja Batista Montserrat, em Porto Alegre. Mas enquanto eles estavam aqui, os meus netos vinham todo sábado, final de tarde, aqui para casa, e o mais velho com a Bíblia e um caderno, porque queriam ficar me fazendo perguntas da Bíblia. E aí a gente orava junto. Partiu dele isso. E aí o mais novo vinha junto. Aí pegava aqui atrás os livros e queria saber, e queria... E aí eles foram embora. E aí eu falei, puxa, agora a gente não vai mais, né, se encontrar. Passou o primeiro mês que eles estavam em Porto Alegre, um dia o Bernardo me liga lá pelo FaceTime, né? Ô vô, como é que você tá? Não, tô bem. Ô vô, eu estava esperando você resolver um negócio, mas você não falou, eu quero saber como é que vai ficar. Eu falei, o que que é? Ué, a gente ia aí sábado para ler junto. Não é porque a gente está longe agora que não dá para a gente ler junto e orar junto. Que dia que você vai tirar agora para a gente fazer isso? Eu falei, oh, meu Deus, é verdade. Meu neto foi longe, mas ele sentiu falta daquilo que era significativo e importante. Como que é hoje isso, meu irmão, na sua vida? Como é isso hoje com a sua esposa? Como é isso hoje com seus filhos, filha? Como é isso hoje com seus netos? Uma chave que virou para mim no ministério há muitos anos atrás, principalmente depois dessa experiência com o meu filho e tantas outras, foi virar uma chave, literalmente. Porque a gente pode aprender tecnicamente nos nossos seminários, nos estudos que nós fazemos, que a família é importante. Mas mudou a minha chave um dia, entender que a família não é só importante, a família é o meu primeiro ministério. Independente da função que eu tenho, da responsabilidade que eu exerço. Se eu sou um pastor, se eu sou um diácono, se eu sou um líder voluntário, se eu tenho a minha profissão, a família continua sendo o primeiro ministério. E quando o apóstolo Paulo diz, nunca deixem de orar, o texto aqui ele está se referindo, sim, à comunidade que ele estava escrevendo a carta. Mas isso também abrangia o cuidado com aqueles que estavam próximo, ao lado. Exortamos vocês, irmãos, a advertirem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Talvez a gente comece a ter tanta vontade de ver os desanimados que estão à nossa volta na igreja fortalecidos, e a gente não percebe aqueles que estão dentro de casa e estão desanimados. A gente corre o risco de querer auxiliar todos aqueles que estão fracos debaixo da nossa liderança,
E a gente não percebe aqueles que estão dentro da nossa casa e que estão se sentindo enfraquecidos. A gente tem paciência com tanta gente, em ouvir tanta gente, em todas as áreas. Mas talvez não tenha paciência para ter um diálogo e uma comunicação com a esposa, com o filho, com a filha. Para que a gente possa viver isso, tem que orar sem cessar. Aí a gente aprende a dar graças ao Senhor em qualquer circunstância. Eu tenho aprendido isso com essa doença que eu tenho enfrentado de 2021 para cá. Uma mudança de vida radical. Não apaguem o Espírito. A presença do Espírito Santo do Senhor que nos leva a entender tantas coisas preciosas dele para a gente. Não deixe que o brilho da presença do Espírito Santo diminua, ou porque está com muito foco nas coisas, ou porque chegou numa fase que já não é mais tão pesado, que o brilho da presença do Espírito Santo do Senhor continue, não se apague. E é o próprio Deus da paz que nos santifica, é Ele. E o verso 24 diz assim: aquele que os chama é fiel e fará isso. E eu quero encerrar com os irmãos nessa reflexão, colocando 4 efeitos que eu pude ler em todos os capítulos, mas em especial nestes 2 versos aqui: não apaguem o espírito e orem continuamente. 4 efeitos de uma vida de oração. O primeiro efeito é que a palavra que foi semeada no coração das pessoas, ela não secará, pois ela continua sendo regada com as lágrimas da intercessão. Você ora pela conversão do seu filho, você ora pela conversão de pessoas que são amadas e significativas para você, continue derramando as lágrimas da intercessão, porque essas lágrimas da intercessão, elas continuarão realizando aquilo que aquele solo precisa, porque a semente que foi lançada foi uma semente boa. Me entende? Mas se você desanima na oração, esse solo começa a secar, e talvez até aquela palavra, que é a palavra boa, verdadeira, começa a ser invadida pelo joio, por tantas outras coisas. Então, um dos efeitos de uma vida de oração é que a palavra que foi semeada não secará, pois é regada com as lágrimas da intercessão. O segundo efeito de uma vida de oração é a sensibilidade ao mover do Espírito para as necessidades emergentes. Por quê? Tem situações novas surgindo na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na liderança, na comunidade, com as pessoas com quem nós convivemos. E eu preciso ter essa sensibilidade do mover do Espírito. O que o Espírito Santo do Senhor está querendo mostrar para mim, mostrar para você, falar com você? Que se nós não tivermos uma vida de oração, nós não seremos sensíveis a esse mover do Espírito. E aí nos assustamos quando algo está acontecendo. Mas como que isso estava acontecendo? Estava acontecendo dentro da sua casa, estava acontecendo na sua igreja, estava acontecendo na liderança, estava acontecendo na sua vida, estava acontecendo no seu trabalho. O efeito de uma vida de oração é que vai ter a sensibilidade do mover do Espírito para as necessidades emergentes. O terceiro efeito, as janelas do céu são abertas na vida de quem ora.
mesmo que esteja oculto dos olhos humanos. Talvez ninguém esteja vendo. É você dentro do seu carro, parado debaixo de uma árvore. É você com a porta do quarto trancada. É você caminhando na quadra, porque teve uma discussão ou teve algum clima em casa, ou em algum lugar, não, eu preciso caminhar um pouco e vou falar com Deus. Mas como você vive uma vida de oração, as janelas do céu se abrem e o Senhor fala com você, filho, é essa a direção. Acalma o teu coração. Filho, tem que mudar isso na sua vida. Filho, tem que ajustar isso aqui. Mas as janelas do céu se abrem, mesmo que esteja oculto dos olhos humanos. E o quarto efeito de uma vida de oração é conhecer uma vida repleta de alegria e recompensa da bênção do Pai. Deem graças em todas as circunstâncias, alegrem-se sempre, orem continuamente, orem sem cessar, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É encontrar a alegria, mesmo que tudo mude. É encontrar a paz, o próprio Deus da paz agindo, mesmo que as circunstâncias sejam tão diferentes. É porque sabe que aquele que chamou é fiel, e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Mas para isso, eu preciso continuar regando com lágrimas da intercessão, eu preciso continuar sendo sensível ao mover da voz do Espírito, eu preciso continuar tendo a minha vida de intimidade oculta aos olhos humanos, mas desejando ver as janelas dos céus abertas, para que eu também tenha essa vida repleta de alegria, e até sem merecer, queridos, sem merecer, receba a recompensa da graça de Deus, do favor imerecido dele. Meu desejo com os irmãos é que os inspire. Se você ora 1 hora, isso assim, não, 1 hora já está sendo suficiente, cuidado. Oração não dá para ter um tempo suficiente, sabe? Você está orando 1 hora e já é suficiente, é porque talvez esteja entrando numa rotina do automático. Então comece a orar 1h15. A hora que perceber que está entrando numa rotina do automático, comece a dedicar 1h30. A nossa vida de oração não pode ser prática da nossa rotina, tem que ser de uma entrega. E eu encerro com 2 frases de um livro de Charles Spurgeon sobre oração. Numa frase ele diz assim: orar é subir como asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. E a outra frase: a distância de um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Eu queria orar com os irmãos. Pai querido, obrigado. É uma oportunidade estar com este grupo aqui tão precioso que a maioria deles praticamente eu não os conheço, a não ser rapidamente aqueles que nós nos encontramos ali em Recife. E é tão tremendo, sabemos que eu estou aqui em Curitiba e eles estão em lugares diferentes, mas os olhos do Senhor estão voltados para nós da mesma maneira, principalmente sondando o nosso coração e os nossos pensamentos. Eu tenho certeza que desses teus filhos que estão aqui, muitos deles estão vivendo momentos de desafios, de decisões, estão vivendo os momentos de sonhos e desejos do coração para uma nova fase, para realinhamento de outras decisões da vida. Muitos têm os seus familiares, aqueles que eles têm orado e que eles têm buscado a salvação. Muitos aqui têm a responsabilidade de ser um suporte na igreja, um suporte para o líder. Muitos aqui são os que são responsáveis pelos líderes, são os pastores.
Eu não conheço a vida deles e como é a dinâmica do dia deles. Mas quando o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar esta palavra, é a palavra do Senhor que é viva e eficaz. É o Espírito Santo do Senhor que traduz ao coração de cada um aquilo que cada um precisa. Seja para dizer assim, que bom ouvir isso, eu estou no caminho certo, seja como um alerta, seja como um renovo, seja como uma restauração, seja como um recomeço, seja como perceber se não está numa rotina de uma vida de oração. Aquilo que o Senhor tem para fazer, o Senhor quem faz, porque o Senhor é fiel. Assim como eles, eu também preciso disso. E esta palavra também falou tanto ao meu coração. Então nos ajuda, Pai. Nós clamamos por graça e misericórdia. Clamamos ao Senhor que os nossos olhos espirituais sejam ainda mais abertos para aquilo que o Senhor quer, espera e deseja fazer através da gente. Independente das circunstâncias, independente da idade, independente de limitações, que nós estejamos sempre sensíveis no coração a entender o mover do seu Espírito. E quem sabe, dentro dessas necessidades emergentes, que a gente já achava que estava indo para uma outra fase de tempo de vida, o Senhor fala assim, não, agora eu quero usar você nisso. Então nos dá, Pai, nos dá, através dos nossos momentos de intimidade contigo, a potencialidade exponencial de ouvirmos a voz do Teu Espírito falando e aquecendo o nosso coração e a direção dos nossos passos. Abençoe as nossas famílias, abençoe as esposas, abençoe os filhos, filhas, abençoe aqueles que têm os seus netos, netas, bisnetas, que estas gerações continuem sendo impactadas por aquilo que nós colocamos diante do Senhor, nessa distância entre o problema e a solução, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e nos curvamos dentro de nós diante da Tua presença. Abençoe a liderança deles, os seus ministérios, aquilo que eles exercem como servos do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre eles, Pai. É isso que oramos juntos. E eu peço ao Senhor, não como quem tem o direito de exigir algo de Ti, mas com o coração aberto. Eu desejo a bênção do Senhor sobre a vida destes irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.
Amém, glória a Deus. Amém. Pastor Fábio Davi, muito obrigado por esse tempo que o senhor se dedicou a nós aí, é uma mensagem profunda, mensagem que fala ao nosso coração, necessária a todos nós. Realmente, como o senhor disse, algumas vezes o grupo aqui é bastante seleto. Temos pastores, temos diáconos, alguns jovens eu não estou vendo aqui, mas tem sido um grupo que todos sábados tem aprendido alguma coisa. Isso tem sido feito, isso tem sido muito bom para nós. Então, desde já, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo conosco aqui. Eu não sei quanto tempo o senhor tem, mas eu estou vendo 3 pessoas pediram a palavra. Primeiro foi o Davi, o Xará aí, o Davi Moura, que é meu irmão, é lá de São Paulo, o Daniel, lá de Salvador da Bahia, e estou vendo o Paulo também, lá de Ribeirão, e o Antônio de Ribeirão também. Então, vamos lá, Davi, rapidinho aí, que o pastor deve ter seu tempo, né, pastor? Não, eu consigo ficar até as 9h35 ali, porque 10 É horas eu muito, tenho hein? que 10 horas eu tenho que dar aula na pós-graduação lá do Seminário do Sul, lá da faculdade. Não, perfeito, pastor, é muito tempo, mas vamos lá. Tá bom. Davi. Ok, pastor, muito obrigado aí por seu Amém. tempo e sua disposição. Que Deus continue abençoando sua vida, dando-lhe a saúde que o senhor está buscando. Amém. O senhor destaca uma questão, perdão, o senhor destaca uma questão importantíssima na sua palavra, que diz respeito à questão do envelhecimento do espírito. Sim. A minha visão é que o espírito não envelhece. Uhum. Ele amadurece, Sim. mas não necessariamente envelhece. E muitas vezes nós agimos com o nosso espírito da maneira que agimos com o nosso corpo. À medida que o nosso corpo envelhece, a gente imagina que o espírito também envelhece. Uhum. O espírito que está em nós foi soprado por Deus, Uhum. temos de Deus em nós, e Deus é eterno, o nosso espírito também é eterno. Mas a nossa racionalidade, muitas vezes, ela é mais preponderante nessa fase da vida em que nós estamos, e a gente acaba achando que, por conta disso, talvez a nossa vida de oração seja algo que, com o tempo, vá ficando desnecessária, como o irmão colocou, ou pelo menos caia numa rotina não desnecessária. E o texto que o irmão usou de 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre extinguir o Espírito Santo de Deus. Uhum. Desculpe, irmão, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Ok, agora voltou a imagem. E nós somos, naturalmente, pessoas que nos impactamos com muita facilidade com as coisas desse mundo, sejam elas coisas que, de alguma forma, nos trazem alegria ou nos causem algum tipo de tristeza. Uhum. E acho que está aí o grande segredo que o irmão, de alguma maneira, nas suas palavras, nos expõe. Conheça-se a si mesmo no tocante ao fato de que o seu espírito, que o nosso espírito, não envelhece, ao contrário, ele amadurece, e à medida que ele amadurece, ele tem ainda maior disposição e capacidade para servir ao mestre. Feito essa rápida introdução, que me faz lembrar muito homens como Noé, como Abraão, como Moisés, que já na maturidade mais avançada, fisicamente falando, foram chamados por Deus com projetos extremamente audaciosos do ponto de vista humano, de fazer o que fizeram, pelo tempo que fizeram, durante o tempo que fizeram. E o que fica para mim da sua palavra, pastor, é o fato de que, assim, esqueça a sua idade cronológica, pense na sua idade não cronológica, disponha-se diante de Deus para servir, saiba que, efetivamente, o corpo
ele se degrada e se degradará, não há dúvida disso, é inexorável isso para cada um de nós, no tempo diferente, naturalmente, mas que vai acontecer, vai. Mas o Espírito é vivo, vivo, transcende, atua, pode mudar, pode provocar mudanças que fiquem para a posteridade. É o que fica da palavra do irmão para a minha vida neste momento. Não sei se captei de maneira correta a mensagem que o irmão quis nos trazer. Sim, bem isso, Maria. Até porque, quando ele diz ali, não apaguem o espírito, na outra versão, não extingueis o espírito, né? Sim. Está colocando justamente a ação do Espírito Santo em nós como fruto do Espírito que é desenvolvido nas qualidades, né? Assim Sim. como os dons do Espírito. Muitas vezes a gente chega em fases da vida, ou como o irmão mesmo citou, independente da cronológica, mas nós, racionalmente, vivemos no tempo cronológico, no tempo cronos, e por causa disso, nós avaliamos também a nossa vida espiritual, mesmo que inconscientemente, com o nosso ritmo que a gente ainda tem. Bom, meu ritmo já não é o mesmo. Então, eu já não tenho mais tanta força para fazer tantas coisas que eu fazia. E aí a gente corre o risco. E esse alerta do apóstolo Paulo, para mim, aqui é muito importante nesse sentido, que é que essa adoração, ou essa atitude de vida relacional com o Espírito, ela não pode estar vinculada a esse tempo nosso. Essa relação, ela não pode se tornar uma atitude mecânica. Porque se ela se tornar uma atitude mecânica, nós vamos desestimular as expressões dos dons do Espírito, que é justamente para a edificação do corpo de Cristo, da vida das pessoas. E o que sustenta, para mim, isso é a intimidade, é a comunhão, é a vida de oração. Quanto mais você orar, mais você vai entender como o Espírito Santo fala com você. Quanto mais você orar, mais talvez em fases da vida você vai descobrir dons novos que estão sendo desenvolvidos, emergentes em você, porque você continua com o mesmo coração assim, Senhor, eu estou com 100 anos, mas o que o Senhor tem para eu fazer? Enquanto eu estiver respirando, eu tiver condições de falar, eu quero continuar entendendo o que o Senhor tem para mim agora, nessa fase, que é o centro da vontade de Deus. Entende? Sim. O centro da vontade de Deus para a nossa vida, ele pode ter alterações de dinâmicas naturais da vida. Hoje, o centro natural de Deus para a minha vida é estar em Curitiba e estar na primeira igreja batista. Mas daqui a pouco ele pode falar assim, olha, filho, eu vou mudar esse propósito. Agora você vai para São José da Bota Mansa, são 500 habitantes a cidade. Lá vai ser maior do que a PIB de Curitiba para mim. Por que vai ser maior? Porque lá é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Só que essa sensibilidade, a gente corre o risco de ir com muita sede no início, e aí a gente toma decisões achando que era o Espírito Santo falando com a gente avaliou todas as condições no início, aquele desejo no início, né? No início da juventude, do ministério e tal. E aí a gente fala, puxa vida, eu devia ter orado um pouco mais, eu devia... Ou então na outra fase da vida, que já é assim, poxa, eu já estou estável, já está tudo tão bem aqui, mas e se Deus chegar por mão, né, para sua esposa, só citando um exemplo aqui, né, e falar assim, Sim. olha, agora que o irmão já está aposentado, agora que o irmão já está com os filhos tudo criados, né, e o Espírito fala assim, então tá, filho, agora que você já está com a sua vida estável, eu quero que você seja voluntário 3 meses no sertão da Bahia. Ô, Senhor, eu não tenho mais ritmo para isso, não, nem idade para isso. Tá, mas se é o Espírito que está te direcionando, ele é fiel para fazer isso.
Por isso que é isso mesmo, não deve ser medido isso pela nossa disposição cronológica ou até pelas nossas circunstâncias de saúde ou de vida. A missão eu quero cumprir até o meu último. Eu digo para os meus filhos, o dia que eu morrer, eu tenho um valor para mim. Se no ministério não for para deixar as marcas de Cristo na vida de pessoas, não valeria a pena ter entrado no ministério. Eu continuava como profissional que eu era e continuava falando de Jesus como falava antes. Aí eu digo para eles assim, na minha lápide, vocês vão escrever lá, deixou as marcas de Cristo na vida de pessoas, porque eu quero que as pessoas que forem no cemitério visitar, leiam lá e falem assim, puxa, olha, continuar falando mesmo que seja através da lápide, entendeu? Por quê? A palavra de Deus ela precisa ser sempre anunciada e vivida por nós, em todas as circunstâncias da vida. Então é bem isso mesmo, o irmão conseguiu sim compreender a reflexão. Amém. E como comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, eu fico feliz que eu acho que eu consegui comunicar, né? Ok. Ok. Daniel, de Salvador da Bahia. Daniel. Amém, pastor. Eu fiquei até com medo depois que o Moura falou que eu iria falar depois com o Davi, porque o Davi, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Recíproco. E eu falei, rapaz, Davi é tão didático, e eu sou tão de besterol, eu acho que eu vou desligar aqui meu celular e falar que caiu a ligação, entendeu? Para não passar vergonha. Mas vamos lá, né? Primeiro eu quero lhe falar, pastor, logo de início, que o senhor parece que não faz parte de um grupo que existe na internet que tem a foto do Moura e escrito embaixo assim, aonde este homem te encontrar, pastor, ele vai lhe convidar para trazer a palavra. Já existe um grupo que ele assim, encontrou um pastor na rua, ele falou, opa, dia tal você está disponível? E amém por isso, né? Amém por isso, porque a gente acaba sendo abençoado pelas palavras que vocês trazem, pelos ensinos que vocês trazem. Então, muito obrigado, pastor, pela sua disponibilidade de ter. E quando eu vi o tema e o texto estava só em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, eu falei, a giripoca vai piar, entendeu? Porque tem muita gente aqui que não ora, e eu sou um deles, eu oro pouco demais, eu acho, né? E aí o senhor estava falando e minha esposa estava do lado aqui, eu virei para ela e falei assim, a gente nem ora junto, hein? Né? Então, já serviu também para minha esposa ficar atenta a isso aí. Mas, pastor, muito obrigado. Amém. O senhor finalizou falando, vamos dizer assim, os benefícios da oração, né? Semear palavras, o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, as janelas abertas do céu, a vida repleta de alegria, tudo isso a oração nos traz, né? E esses dias eu estava ouvindo um vídeo que um cientista falando dos benefícios da oração nas nossas vidas. Então, pastor, muito obrigado por sua disponibilidade, né? E nós temos de crer nisso, que o senhor também falou, estar mais atento ao Espírito Santo. Eu estava em oração com o Antônio na sala de oração e ele me deu um testemunho seguinte. Ele falou que ele é representante comercial e um dia estava passando com as dificuldades, tendo poucas vendas, e aí ele passando por uma cidadezinha, ele disse, olha só o que ele falou, ele disse que ele dentro, ele mesmo, falou assim, entra nessa cidade. E ele, não, para quê? Entra nessa cidade, e entra nessa cidade. E ele acabou entrando na cidade e teve uma venda maravilhosa, né? Ou seja, não foi ele, foi ele e o Espírito Santo, eu brinquei com ele. Você estava brigando com o Espírito Santo, não foi com você mesmo. Mas nós somos assim, nós somos teimosos, nós precisamos ouvir essas palestras para que a gente, internalize isso, a necessidade e a prioridade de orar nas nossas vidas. Um beijo no coração, viu, pastor? Obrigado, querido. Muito obrigado. Graças a Deus. Deus Cláudio.
Cláudio Campos Elíseos, Ribeirão Preto. Bom dia a todos. Sim, Nosso tempo está avançando. Eu queria agradecer ao pastor pela disposição sim. e queria ver se o irmão consegue, numa síntese, comentar a minha observação. Existem alguns hábitos que nós aqui, no nosso tempo já de experiência, temos alguns deles, às vezes não muito bons, não é? Mas eu creio que existem hábitos muito bons e a oração, como hábito espiritual, é algo que a gente precisa perseguir. Né? Aí a outra coisa que eu queria que o irmão pensasse junto com a gente, conseguisse sintetizar, é que às vezes o nosso hábito de oração ele está vinculado à resposta à necessidade. E nem sempre a relacionamento. Até porque a gente, como ser humano e dentro das nossas culturas, a gente sempre tende a esperar da divindade alguma coisa e pedir para ela alguma coisa, e a maneira como ela nos responde, às vezes determina nosso grau de simpatia com ela ou não. E então, eu queria ver com o irmão como é que a gente trabalha, se é possível fazer isso nesse tempo, a gente evoluir da questão oração como uma inquirição para uma resposta, para uma oração como relacionamento, como o irmão mencionou aí. Sim. Eu vou tentar colocar um exemplo prático de vida e depois tentar trazer isso mesmo na questão que eu tenho compreendido e também a palavra de Deus nos revela na vida pessoal de relacionamento com Deus, tá? No meu caso, no meu contexto de família, o meu pai sempre foi muito amigo. Meu pai era um pai, mas era um pai amigo. Então, nós sempre conversávamos muito, assim. Desde que eu era criança, ele tinha os pensamentos dele, ele falava comigo, me ensinava, e muitos desses eu trago comigo até hoje. Todo o tempo que nós tínhamos juntos, era tão importante que parece que eu sempre descobria algo novo do meu pai, sabe? Assim, da sabedoria, da experiência, e aquilo era tão bom para mim. Mas daí eu casei, né? Eu casei e automaticamente constituí a minha família. Aquelas dinâmicas de conversa com o meu pai, elas foram meio que se distanciando naturalmente por causa da própria vida. As nossas rotinas agora eram diferentes, né? Eu continuava sendo o filho, mas ao mesmo tempo eu tinha a minha família. E aí, quando tinha alguns pontos para serem resolvidos na vida, eu lembrava assim, não, eu tenho um bom conselheiro que é o meu pai, então eu vou procurar o meu pai. E aí tem algo que eu acho tão interessante, que depois que o meu pai faleceu, isso tem 11 anos, me faz uma falta muito grande conversar com ele. Eu já venci o luto, já foi. Mas existem certas situações que me faz falta conversar com ele. Por que eu estou usando essa experiência pessoal para tentar responder como eu vejo a pergunta do irmão? Estou aqui já preparando um versículo aqui também, que tem um versículo para mim que é muito significativo sobre isso, sabe? É mais ou menos essas transferências que nós vivemos nos relacionamentos humanos que nós também transferimos para o nosso relacionamento com Deus. Se você não teve um relacionamento muito próximo com seu pai, de amizade, de liberdade, dependendo do contexto de história de cada um, existe uma transferência disso para com Deus. Então, eu vejo Deus como Deus, mas eu não vejo muito Deus como Pai. Parece que quando eu falo
pai, eu lembro da minha referência de pai. Quando eu tenho um bom vínculo, né, com o pai, eu falo de pai e oro para Deus como pai, porque eu entendo que ele é o meu pai. Só que essas transferências nossas, práticas relacionais, elas acabam sendo envolvidas com Deus da mesma maneira que se tornam sazonais e temporais na nossa vida aqui. Lembra em Apocalipse, quando numa das cartas escritas, agora eu não lembro se é para a igreja de Filadélfia ou de Éfeso, que o anjo da igreja vai dizer assim: não, você cuida das pessoas, você é isso, mas eu tenho uma coisa contra ti. E o que eu tenho é que você esqueceu o primeiro amor. Porque no primeiro amor é aquele como é bom estar junto, como é bom sentir, como é bom conversar. Não é como é bom pedir, como é bom saber que vai suprir minha necessidade. Não, é tão bom aquele primeiro amor de Cristo na vida que eu não estou preocupado com as coisas que ele pode dar. Está sendo bom sentir a presença dele. Foi mais ou menos a primeira fase com o meu pai. Era aquele relacionamento de filho e pai. Aí vem o casamento, e no casamento já começam as minhas responsabilidades. Então, eu vou procurar o pai na hora que, puxa, isso aqui eu vou precisar de uma direção dele, porque ele tem mais experiência. Só que a gente corre o risco de isso se tornar uma prática a tal ponto que eu não procuro mais. O bom é que o nosso pai, quando a gente começa, a nossa alma ter saudade de falar com ele, e a gente chega e fala assim: pai, eu estou precisando falar contigo, mas não é no que eu necessito. É que eu tenho sentido falta de simplesmente estar na tua presença e sentir a tua presença. E normalmente a gente escuta de Deus assim: você não imagina a falta que eu estava sentindo de você simplesmente estar na minha presença. Seria irreal, sabe, irmão Cláudio, eu dizer que nós vamos conseguir ter tempo na presença de Deus sem pedir nada, só agradecendo. Seria irreal, porque nós dependemos do Senhor em tudo na nossa vida. Tanto que vai dizer em Filipenses, né, com ações de graça, com súplicas, com orações, deem graças, busquem ao Senhor. Nós precisamos. O cuidado que nós temos que ter é que o nosso tempo de oração, se a gente começa a perceber que é só pedindo, eu começar a desejar na minha alma a presença dele. Estar na presença dele. Sentir a presença dele. Então, é retomar um relacionamento íntimo, né? Eu só tenho uma coisa com você, parece que você esqueceu o primeiro amor, né? No primeiro amor, você passava tempo lendo a palavra, falando comigo, que palavra maravilhosa, olha o que eu aprendi com o Senhor essa noite, olha que eu li essa palavra e ela falou comigo, olha o que... É isso, sabe, irmão Cláudio? Essa vida de oração, ela vai passar, assim, pelas nossas necessidades, ela vai passar pelas nossas expressões de gratidão, mas ela também precisa acontecer na necessidade da alma de simplesmente estar na presença do Senhor, sabe? E às vezes o nosso tempo, a nossa rotina, as nossas dinâmicas que são verdadeiras, elas não são invenções nossas, fazem parte da nossa vida. Talvez elas não nos atentem em algum momento que a gente está deixando de estar na presença dele só pela presença dele, muitas vezes, né? Tem um salmo, eu tentei lembrar aqui se era 25:7 ou se era 27:5, mas é um salmo muito especial que fala sobre o que acontece quando estamos na presença de Deus. Eu peço 10 segundos aqui para eu achar, porque ele retrata para mim bem isso, sabe?
Aqui, ó. Não. Esse salmo vai dizer que a aliança do Senhor, ou os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem, e a este eles lhe dará o direito de saber e conhecer o seu coração. Quantas vezes a gente entra na presença de Deus para conhecer os segredos do coração de Deus, porque a gente teme, e Ele tem prazer em revelar isso para a nossa vida. Me entende? É isso. A aliança do Senhor são para aqueles que o temem, e a este eles dará o direito de se revelar. Quantas vezes nós buscamos a presença de Deus para falar assim, Senhor, eu quero conhecer um pouco mais de Ti, eu quero conhecer alguns segredos do seu coração em relação a mim, em relação à minha vida. Eu quero conhecer isso. Pedido, eu tenho uma lista aqui. E aí Deus fala, essas são coisas tão profundas do meu coração que eu tenho o prazer de revelar a você. Mas enquanto você não busca isso, eu só continuo respondendo as coisas que você tem me pedido. Entendeu? Vamos lá, olha, nós temos 2 minutos para terminarmos a reunião, né? Então, Paulo, você tem 1 minuto e Antônio Carlos, você tem 1 minuto. São as 2 últimas. Meu amor, eu achei aqui, ó, Salmos Opa, vamos lá. 25, Salmos 25, 14. O Senhor confia seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém. Essa versão, qual que é a sua versão aí, pastor? Essa aqui foi NVI, Salmos 25, 14. Aqui fala na Almeida Corrigida Fiel, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele nos mostrará a sua aliança. Essa presença, essa busca que muitas vezes se perde durante tantas necessidades, se perde durante toda a nossa rotina, e a gente não tem tempo na presença de Deus para ouvir isso, esses segredos do coração dele que ele está falando para a gente. Né? Linda mensagem. Paulo, vamos lá. Bem, depois de tantas posições aí, e agora vai vir a do Antônio também, eu chego à conclusão de que fazer parte desse grupo aqui é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque você quer fazer uma pergunta, aí eles vêm antes de você e fazem todas as perguntas, e fazem todos os pontos. Aí chega a hora da gente, a gente fica perdido. Mas, pastor, parabéns, muito obrigado. O senhor trouxe uma palavra muito importante para todos nós, e é a necessidade da oração. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. O homem, ele pegou a oração, que talvez no início tenha sido feita de uma forma correta, ele pegou essa oração e transformou ela, ao invés de ser um diálogo, um bate-papo com o nosso Criador, ele transformou ela numa forma de pedir, de inquirir algo dele, porque o homem ainda está muito preso à sua materialidade, ao invés de estar preso à sua espiritualidade. Uhum. Nós devemos, a meu ver, estar sempre, por favor, me corrija, né? Nós devemos sempre estar ligados, como Daniel estava, né? Daniel orava ao Senhor não para pedir, mas para louvar ou para apenas conversar com Deus. E a oração, se eu não estou errado, ela tem que ser esse diálogo, esse bate-papo seu com Deus, a sua intimidade com Deus, né? Por isso que eu sou muito contra essas orações intermináveis que as pessoas fazem em público. Não, eu levo muito ao pé da letra. Entre no teu quarto, se ajoelhe
feche a porta e ore ao Senhor. É um bate-papo, não é uma inquirição. Senhor, eu preciso disso, disso e daquilo. Né? Porque se fosse isso, eu preciso levantar dessa cadeira de rodas, eu preciso de uma Ferrari, eu preciso de uma brilhante conta no banco. Não é isso. É, Pai, bom dia. Obrigado pelo Senhor ter me dado esse dia de vida. Né? É bem isso, Paulo. Até, como eu disse, não tem como a gente... É um caminho que o Senhor nos ensinou a buscar a sua presença, é através da oração. É onde Ele nos chama a que a gente pode colocar as nossas súplicas, as nossas necessidades. A oração, ela é o caminho mais curto para um milagre, porque a gente ora com fé e aguarda o milagre e a promessa, né? E o ponto, assim, só de ênfase que eu gostaria de dar com os irmãos, não como o único, mas o ponto de provocação, vou usar essa palavra, se assim né, não for tão agressivo, né? É buscar a presença de Deus. Eu gosto muito de Êxodo 33, sabe? Num determinado momento da conversa, do diálogo entre Deus e Moisés, que Deus diz lá que eu não vou com esse povo, eu vou te mostrar o caminho, mas eu não vou. E Moisés disse, não, se o senhor não for, eu não vou. Se o senhor não falar realmente que o senhor não vai junto, eu não vou. E aí o Senhor diz assim, não, então certamente eu farei o que você me pede, lá no verso 17, né? Pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Mas olha só o pedido de Moisés, lá no capítulo 33, verso 18. E Moisés disse, então peço que me mostre tua presença gloriosa. Não é assim, me mostra sinais de que o povo vai obedecer, me mostra sinais das necessidades que eu preciso resolver. Não, eu só vou pedir uma coisa para o Senhor. Revela para mim a tua presença. E aí o Senhor diz a ele, né? Você não pode me ver, porque quem me vê morre, não aguenta. Mas sobe um pouquinho mais, que eu vou passar assim de relance numa fenda de uma rocha e você vai ver pelas costas. E já foi tão suficiente aquilo que Moisés, quando desceu, precisou descer com o rosto coberto, né? É esse desafio que eu gostaria que os irmãos guardassem. Toda oração de necessidade, de súplica, de gratidão, de milagre, tudo isso o Senhor nos ensinou a orar e pedir, né? Orar com fé e pedir. Sim. Mas e aquela oração onde simplesmente estamos na presença de Deus e quem sabe a gente fala assim, Senhor, eu não quero outra coisa a não ser a glória do Senhor se revelando aqui, a presença do Senhor aqui comigo. Amém. Descobrir Amém. segredos do seu coração, né? O Antônio, Carlos. Olá, pastor, tudo bem? Bem, graças a Deus. Muito obrigado pela sua contribuição. A gente tem sido enriquecido todos os sábados aqui, até eu desafio aí no espírito, irmão, poder outras vezes falar para a gente. Foi muito boa a sua palavra. Amém. Eu poderia fazer discurso aqui de tudo que o irmão falou, de quanta coisa que serviu para nós, que veio de encontro ao nosso coração. Mas, no final, o irmão ele falou sobre 4 efeitos que surtem sobre quem ora, né? E o irmão citou algumas coisas importantes para mim que eu faço muito, está muito impregnado na minha alma, no meu ser, que é a questão do sacerdócio. Quando o irmão fala dos netos, dos filhos. Eu me lembro que nós nos encontramos no restaurante, você estava com o teu filho lá, e eu fiquei admirando, assim, porque a gente tem filhos, e como é bom a gente ver os filhos crescendo ao nosso lado e ter essa comunhão, essa proximidade, né? A gente pode perceber muito bem isso. E eu penso que Deus ele pensa a mesma coisa com a gente. Como é bom essa proximidade, a gente está o tempo todo com Ele. Mas falando da oração, pastor, eu quero testemunhar para os irmãos aqui
e eu tenho certeza que todos passam também por essa dificuldade, porque ela é inerente ao ser humano. Todas as vezes que a gente tem um desafio de oração, aparece tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para poder impedir que a gente tenha essa rotina. Eu me lembro que durante um período eu orava com a esposa, e nós lemos a Bíblia inteirinha juntos. Tá, mas aí tem aquela coisa que o irmão falou, da montanha-russa, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, e aí, num certo momento, você já não tem o tempo, mas o que o irmão passou para nós aí foi mais um despertamento para que a gente possa ser persistente, a gente ter os netos que eles precisam ver o exemplo em nós, os filhos, né? E a oração, ela é a estrutura básica de tudo isso, né? É muito mais fácil a gente ler do que orar, né? Mas a oração, ela se faz tão necessário quanto. E eu agradeço, irmão, pelo despertamento, por aflorar mais esse sentido da nossa obrigação, dessa intimidade que a gente tem com Deus quando a gente ora. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado, porque ela surgiu também para a gente como um desafio de prosseguir, continuar, persistir. Eu agradeço pela sua vida, viu, pastor? Deus continue abençoando ricamente. Amém. Obrigado. Amém. Davi, ora encerrando a nossa reunião e agradecendo pela vida do pastor, nós precisamos liberar, porque ele vai dar aula, ele é professor também, hein? Então, pastor, mais uma vez, obrigado, viu, pastor, por ter nos dado, concedido esse tempo tão precioso. Foi realmente uma mensagem que realmente nos traz muita informação e nos traz muitos desafios na nossa vida com relação à oração. Obrigado, viu, pastor? Amém. Davi. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus pela bênção que o Senhor nos concedeu de estar conosco neste momento, nesse encontro, pela ação e atuação livre e espontânea do Teu Espírito em nossas mentes, em nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor ouviu a nossa oração e trouxe através do Teu servo a Tua palavra, a palavra que cada um de nós, Senhor, precisávamos ouvir conforme o Teu querer, para que a nossa vida, Senhor, prossiga, ó Pai, na direção de servir ao Senhor em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, se agora com Teu servo, acompanha-o nos compromissos que tem, que o Senhor o abençoe no trabalho que irá realizar e que muitas vidas, ó Senhor, sejam tal como nós, ó Pai, edificadas através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos por cada um dos membros deste grupo que agora estão presentes. Pedimos que o Senhor nos acompanhe e nos guarde em todo o tempo da nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Obrigado aí, queridos. Deus abençoe e fico à disposição, viu? Um forte abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Jefferson Arguelho dos Santos. Quem que é, hein? Jefferson, está nos ouvindo? Carlos, enquanto o Jefferson aí se manifesta, tem notícias do Theo aí? Eu não estou vendo o Theo na nossa... Eles estão aí em São Paulo, Davi. Eles estão na PIB da Vila Maria. Ah, ok. Eles estão aí na PIB da Vila Maria.